A história da Umbanda é muito bonita. Você conhece? A família de Zélio Fernandino de Moraes nos relata que ele, aos 17 anos, teve uma paralisia que os médicos não conseguiam curar. Um dia, ele sentou em sua cama e anunciou que estaria curado no dia seguinte. No outro dia, se levantou, como se nada tivesse acontecido e os médicos não souberam explicar o ocorrido. Que no dia 15 de novembro de 1908, ele estava prestes a ingressar na Marinha, mas passou a apresentar um comportamento estranho. A família achou que ele estava tendo ataques. O jovem tinha a postura de um velho, dizendo coisas incompreensíveis em uns momentos e em outros, se comportava como um felino. Após ter sido examinado por um médico, foi aconselhado a procurar um padre. Nisso, apareceu um amigo da família que sugeriu que Zélio Fernandino fizesse uma visita à Federação Espírita em Niterói, no Rio de Janeiro. Assim, no dia 15 de novembro, o dirigente da federação, presidida na época por José de Souza, determinou que Zélio ocupasse um dos lugares à mesa. Aconteceu que, em determinado momento da reunião, Zélio incorporou espíritos que se apresentavam como negros, escravos e índios. O diretor dos trabalhos chamou a atenção desses espíritos, dizendo que tinham atraso espiritual, e os convidando a sair da sessão. Foi quando então, uma força incorporou em Zélio Fernandino de Moraes, e se levantou, indo até o jardim, buscar uma flor para colocar no centro da mesa. E com isso contrariou a regra, de não poder abandonar a mesa, uma vez que a sessão tivesse se iniciado. A entidade incorporada em Zélio Fernandino quis saber se aqueles espíritos eram considerados atrasados, apenas pela diferença de cor, ou da classe social que disseram ter tido na última encarnação. E então, perguntou, por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e da cor? Lhe foi respondido que sim. A entidade anunciou, se julgam atrasados, esses espíritos dos negros e dos índios, devo dizer que amanhã, estarei na casa deste aparelho. Daremos início a um culto, em que esses negros e esses índios, poderão dar a sua mensagem. E assim, cumprirem a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Um médium perguntou quem era ele. A entidade respondeu, se querem um nome, que seja este, sou o caboclo das 7 encruzilhadas. Porque para mim, não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim, são os restos de uma existência anterior. Fui padre, e o meu nome era Gabriel Malagrida. Em Lisboa, no ano de 1761, fui acusado de bruxaria, sacrificado na fogueira da Inquisição. Mas em minha última existência física, Deus me concedeu o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. No dia seguinte, na residência da família de Zélio, na rua Floriano Peixoto, número 30, reuniram-se os membros da Federação Espírita, visando comprovar a veracidade do que havia sido declarado pelo jovem. Novamente incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, que declarou que os velhos, espíritos de negros, escravos e índios de nossa terra, poderiam trabalhar em auxílio dos seus irmãos encarnados, não importando a cor, raça ou posição social. E foi neste dia que foi fundado o primeiro terreiro de Umbanda, chamado de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O espírito então, estabeleceu normas como a prática de caridade, cuja base se fundamentaria no Evangelho de Cristo, e seu nome Alabanda, substituído por Albanda e, posteriormente, se popularizando como Umbanda. A palavra Umbanda ou Imbanda é oriunda da língua quimbunda de Angola, significando magia, arte de curar. Há também a suposição de uma origem em um mantra na língua adâmica, cujo significado seria conjunto das leis divinas ou Deus ao nosso lado. Também era conhecida a palavra Imbanda significando a arte de curar ou o culto pelo qual o sacerdote curava. Sendo que Imbanda quer dizer o além, onde moram os espíritos. Após o Congresso de 1941, declarou-se que Umbanda vinha das palavras do sânscrito Aum e Fanda, termos que foram traduzidos como o limite no ilimitado, princípio divino, luz radiante, a fonte da vida eterna, evolução constante. Como vimos, a Umbanda como a conhecemos, começou em um centro espírita. No ano de 1918, foi fundada 7 tendas para a propagação da Umbanda, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo.
Até a morte de Zélio em 1975, mais de 10 mil templos foram fundados além destes iniciais. Em 1939, com o objetivo de acabar com polêmicas e na tentativa de uma unificação, foi criada a União Espírita de Umbanda do Brasil. A partir desse momento, somente as práticas que seguiam os fundamentos propostos pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas passaram a ser consideradas como umbandistas. Em 1940, o escritor Woodrow Wilson da Mata e Silva apresentou a Umbanda como ciência e filosofia, criando então a Escola Iniciática da Corrente Astral do Unhanda, a Umbanda Esotérica, na Tenda Umbandista Oriental, em Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Mesmo após as tentativas de unificação, nas décadas de 40, 50 e 60, ainda existiam inúmeros terreiros no Rio de Janeiro, não vinculados à União Espírita de Umbanda do Brasil, principalmente por discordarem das normativas propostas pela Federação e por serem consideradas atividades isoladas. Estes terreiros realizavam práticas ritualistas, sob a denominação de Umbanda, por exemplo, a Tenda Espírita Fé, Esperança e Caridade, e Pai Luiz de Ângelo, praticante do segmento Umbanda de Almas e Angola. Em 1941, a União Espiritista de Umbanda do Brasil organizou sua primeira conferência, o primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, como forma de tentar definir e codificar a Umbanda como uma religião em direito próprio, e como uma religião que une todas as religiões, raças e nacionalidades. A conferência também promoveu uma dissociação das tradições afro-brasileiras. Os participantes concordaram em fazer uso das obras de Allan Kardec, como fundação doutrinária da Umbanda, ao mesmo tempo que se dissociavam das outras tradições religiosas afro-brasileiras. Mas ainda assim, os espíritos fundadores da Umbanda, que são os caboclos e os pretos velhos, ainda foram mantidos como espíritos altamente evoluídos. Em termos gerais, os participantes do Congresso se esforçaram em legitimar a Umbanda como uma religião altamente evoluída, afirmando, por exemplo, que a Umbanda já existia como uma religião organizada há bilhões de anos, estando então à frente de todas as outras religiões. Como parte desses esforços em definir a Umbanda como uma religião original e altamente evoluída, os participantes procuraram remover suas raízes africanas e afro-brasileiras, rastreando a origem da Umbanda até o Oriente, de onde se espalhara para a Lemúria e subsequentemente para a África. A Umbanda pode ter várias vertentes com práticas diversas, nomeadas de diferentes formas, tais como Umbanda tradicional, primado de Umbanda, Umbanda de nação ou Umbanda mista, Umbandomblé, Umbanda esotérica, Umbanda astrológica, Umbanda sagrada, Umbanda da magia, Umbanda Omulocô, Umbanda crística, etc. Essas diferentes vertentes partilham culto às entidades ancestrais e a espíritos associados a divindades diversas, que podem pertencer ao catolicismo, ao espiritismo, a cultos africanos, xamanismo, hindus, árabes, entre outros. Salve a Umbanda! Você sofreu ou viu sofrer intolerância religiosa? Denuncie. Diz que sim. Intolerância religiosa é crime e quem não denuncia é coerente com esta prática. Agora, diz aí, você já conhecia a história da Umbanda? Deixe nos comentários. Se gostou de conhecer, salve o vídeo, compartilhe, curta e me siga, pois estou sempre trazendo conhecimentos e estudos. Te desejo toda a paz do mundo. Para marcação de consultas, trabalhos espirituais, cursos, palestras, mapas astrais e numerológicos, bem como assinatura cabalística e consultoria, à distância e presenciais, entre em contato através do WhatsApp 32 99 100 98 54. Se você estiver fora do Brasil, acrescente o mais 55 antes do 32. Beijos de luz. Axé.